Saudações libertárias, caros amigos e amigas, amigas e amigos, a todos aqueles que amam a liberdade, a justiça, a igualdade. No primeiro vídeo que eu fiz nesse canal, confesso que eu estava um tanto revoltado, e, enfim, hoje eu mostro o meu rosto e digo quem sou. Vocês podem imaginar pelo nome, o nickname da minha conta, que eu devo me chamar Daniel. E eu sou um anarquista, tentando sobreviver ao século XXI. E hoje eu vou falar sobre a contracultura, que foi a porta de entrada para mim para as ideias anarquistas. Muita gente fala do punk, mas entende o que é do punk? O punk do Sex Pistols, do The Clash, né? Do Ramones. Eu não, eu fui apresentado ao anarcopunk. O que era o anarcopunk? Era exatamente a contracultura do punk. Enquanto essas bandas que eu citei eram feitas para ser um produto, uma forma de enlatado da mídia de massa, da mídia cultural, existia uma vertente subversiva dentro do punk, que era realmente libertária. E é dessa vertente que eu vou falar hoje. E, claro, se eu vou falar de anarcopunk, vou colocar talvez uma das bandas mais importantes da cena libertária, Descanse em Paz, grande Redson, o anarquista Redson, São Paulo. Redson era foda. Cólera. Espero que eu não seja cortado por direitos autorais. Acredito que não sei. Acredito que não. Enfim, solidariedade. Cara, isso é o anarcopunk, cara. Foi o que me inseriu nas ideias anarquistas. Eu andava dizendo, é só o som, é só a música. Não, cara. Eu andava com os anarcopunks aqui da minha cidade. Tipo, eu tô assistindo 20 anos do Cólera. Como a galera sabe, o Redson morreu, né? Cara, quando eu colava com os coletivos anarcopunks, é isso, velho. Foi ali que eu ouvi falar pela primeira vez sobre Bakunin, sobre Kropotkin, sobre Malatesta, sobre Emma Goldman, sobre Max Stirner, entendendo? Que era chamado os grupos de estudos das comunas libertárias. Essa é a contracultura que eu fui apresentado. Eu estou falando isso quando eu tinha o quê? 16, 17 anos de idade. Já tenho mais ou menos 4 anos de idade. Enfim, pouco mais de 3 décadas de vida. O mundo vive uma convulsão social. As pessoas vivem explosões emocionais. Ódio, ganância, obsessão, vingança e até mesmo a ignorância. São símbolos de uma pseudo-honra para a maioria das pessoas. Ter é mais do que ser. Mas não para mim. Não para mim. Eu não sou assim.
Eu não sou assim. Eu sei da indignação. Eu sei da indignação. E quero um mundo melhor. Quero um mundo melhor. E quero que esse grito. Não seja em vão. A voz da selva, cara. Dos indígenas, dos animais, toda a sociedade, todo ser humano, todo ser vivo. O Márcio do Collor era isso, o Collor tinha essa essência que vem do Kropotkin, né? Essa ideia do Kropotkin, a ideia que nós somos animais que pensam. Violência é pior. Cara, esse vídeo foi feito apenas para eu expor de onde eu fui apresentado pelo Ideias Anarquistas. Grito é em vão. Ou seja, eu não fui apresentado ao anarquismo por causa de Sex Pistols, Flash, Ramones. Claro que eles tiveram uma certa influência em toda essa galera, musicalmente, tiveram. Vou negar, tiveram. Mas eles não ficaram naquele pop, punk industrial, no punk comercial, tá ligado? Eles tinham um grito interno. Estão falando que isso só foi feito nos anos 80 no Brasil. Foi a reflexão do punk, da cena punk, que obviamente da Inglaterra foi a cena mais politizada do punk. E aí você, cara, você não tem só... Eu só vou citar nomes de bandas aqui, mas não é esse a minha intenção nesse vídeo. A minha intenção é me apresentar e dizer como eu conheci as ideias anarquistas. Eu conheci por meio das comunas libertárias, ouvindo o som anarcopunk, não só nacional, oxigenada, inocentes, cólera, ligado? Sim, Jones, você for lá pro lado mais hispânico, Los Muertos de Cristo, Crash na Inglaterra, em Belfort, né? Você vê Crash. Cara, a história do Crash foi a banda mais anarcopunk da Inglaterra. E Conflict também. Conflict e Crash meio que andaram Subhumans, também foi muito importante para a cena anarcopunk. E é disso que eu vou falar. Claro que existe a revolta, a luta direta, e existe também a luta direta por meio da cultura, ou, como eu digo, da contracultura, que é exatamente isso. Que é a resposta à cultura das massas, a cultura que é imposta pela mídia tradicional, que é imposta pelas indústrias capitalistas. Essa contra-resposta não é contra-reacionária, é pelo contrário, é uma contra-cultura. E essa contra-cultura, que é uma resposta exatamente ao capitalismo. Cara, o Collor é importante para a história da cena punk nacional. Todo mundo sabe. Tem os Ratos de Porão, cara. Tem lá você tem lá o João Gordo e tal, foi pra MTV. E a galera como aquele maluco lá, aquele ator da Globo, sei lá, como era, da Donatella, né? Que aparece naquele vídeo famoso lá, tá lá o João Gordo, da Donatella, aí ele quebra a mesa do João Gordo, e você traiu o movimento, né? Aquela cena clássica, que a gente sabe aquilo tudo, cara, no fim das contas. Claro que teve a coisa visceral ali,
Mas, cara, eu não tô aqui para discutir essa treta idiota da porra da TV, não. Eu tô aqui para falar da contracultura. E a contracultura não se resume, claro, à música. Você tem a contracultura na arte, a contra-arte. Tá aí, cara. A ideia dos fanzines, cara. Os fanzines é uma ideia anarquista, cara. Entendeu? Eu sei, agora falando do meu vídeo anterior, eu fui meio incisivo, meio. Eu tava meio revoltado, porque suas leis, você ficar com as suas leis. Cara, é isso aí, mano. Suas leis, não me perturbe com as suas leis. Isso é anarquia, velho. Isso é anarquia em forma de música, cara. É a contracultura aí, ó, visceral. Tá ligado? É isso, cara. Foi assim que eu fui apresentado as ideias anarquistas, tá ligado? Rex ali tocando sua guitarra. Rex era foda. Com respeito a esse brother. Com respeito. Por isso eu vim fazer esse vídeo. E também uma autocrítica sobre mim. Às vezes eu não noto que eu sou um tanto controverso, entendeu? Tipo, no meu vídeo anterior estava meio movido pela revolta. E aí a revolta é um bagulho que meio que te cega um pouquinho, sabe? Mas é bom você olhar um pouco para trás, parar e pensar, tá entendendo? E eu me autocritico, eu posso ter falado alguma merda. Tipo, essa crítica visceral que eu falei contra os marxistas. Eu não vou negar, cara. Eu tenho meu pé atrás com os marxistas, cara. Eu não vou negar, eu tenho, cara. Eu tenho, o que eu posso fazer? Eu tenho esse pé atrás com os marxistas, cara. Não é por causa do Bakunin, cara. Eu li a história, eu vi o que aconteceu. Eu vi lá a questão da Revolução Russa, eu vi lá a questão da primeira, voltando um pouco atrás, né? A questão da Primeira Internacional, vai ter. Eu vi lá toda essa questão, eu estudei um pouquinho. Eu não sou o gênio, mestre intelectual da anarquia, como eu conheço tudo sobre a anarquia. Não, cara, eu não conheço tudo sobre a anarquia, não, cara. Eu sou tão ignorante como qualquer um, cara. Em certa dose, só admito. Tenho algum conhecimento, mas eu sou o dono da verdade. Isso eu já falei, isso eu também falei no meu perfil. Eu não sou um guru, eu não sou um profeta. Eu sou apenas um ser humano que pensa. Só isso, cara. É isso, eu penso um pouquinho. Tá rolando cidade. O anarquista tem essa coisa muito. O anarcopunk, principalmente, eu não diria bem, porque houve uma entrevista com o Collor, e o Collor não se considerava anarcopunk, né? Eles não gostavam muito desse título anarcopunk. Não sei por quê. Porque eles eram anarcopunk. Mas, enfim, vamos chamar o som libertário, para não causar uma confusão desnecessária com os fãs do Collor. Mas, claro, tem que ser dito, eles tinham a veia anarquista. Eu não sei se Edson lia Bakunin, Kropotkin, se ele lia Emma Goldman, se ele lia Malatesta, se ele lia William Godwin, se ele lia Palpe Brite,
pé, Britney! Cara, eu adoro esse som. Não é só porque é um som libertário, mas porque a música tem essa força, mais do que as minhas palavras. A música tem mais força do que palavras. Isso é verdade. A música tem mais força do que palavras. Eu sou apenas, cara, um guitarrista mais ou menos, pegar guitarra ali. Eu escuto um pouco de metal também, tá vendo? A minha liberdade, né? Mas, cara, liberdade naquele sentido de que, enfim, eu não quero que a minha liberdade seja a opressão do meu próximo. Se a minha liberdade for a opressão do meu próximo, digo, aquele que também está na mesma luta que eu, então eu estou errado, né? Agora, se a minha liberdade incomoda aquele que me oprime, que seja, velho. Se foda, meu irmão. É isso. Entendeu? É isso. Isso é anarquia. Digo, não digo. A música de vocês. Cara, tem como eu falar de contracultura e anarcopunk sem botar cólera, né, velho? Tá com vocês. Não foi apresentado dessa forma, cara. Eu curtia rock, claro, né? Obviamente. Eu conheci, obviamente, as coisas que todo mundo curtia. Né? Aí depois eu andei com uma galera, mais ou menos 15, 16 anos de idade, andei com um narcopunk. E aí, eu lembro que um maluco, um narcopunk, eu não vou citar nomes, só que várias necessidades, sabe? Mas tá nomes. Tipo, se tiver me vendo, eu dou like serviço lá, não sei se lembrar quem eu sou, né? Mas tipo, cara, como eu disse no meu primeiro vídeo, né? Não importa quem eu sou, importa que eu tô falando, que eu tô tentando desabafar. E como o título do meu vídeo fala, anarquismo e contracultura. Essa junção, essa simbiose que existe na cultura. Na cultura não. A cultura é burguesa, né? Contra-cultura e anarquia. Ninguém pode decidir o que é melhor pra mim. Ninguém pode decidir o que é melhor pra mim, entendeu? Tratar as minhas mãos, as notas da canção. Levar a minha guitarra. A grade. É ilusão. A grade é uma ilusão. 1979, 1999. 1879, uma referência aí, viu? Redson tinha conhecimento, velho, da coisa, tá vendo? 1879 era o que eu preciso. Nós colocamos esse grito pra fora. É como o Proudhon falou, né? Proudhon falou. O que foi que o Proudhon falou? Né? Sobre exatamente aquela crítica da Revolução Francesa. Cara, houve duas revoluções, vocês sabem, né? A Revolução de 1879 e a Revolução de 1848, que era a Primavera dos Povos. Mas a crítica de Proudhon era a crítica de 1879. Né? Cara, ele estava em 1971. Mas, enfim, me lembrou, saca, essa ideia. Também porque eu já resolvi. Enfim.
Esse show é clássico, velho. Esse show é clássico, mano. Não, esse show foi, acho que foi no Hangar, né? Lá em São Paulo. É porque eu sou do Nordeste. É para notar pelo meu sotaque, eu não sou sulista, né? Nada contra a galera de Sampa, nada contra a galera do Rio. Eu morei em São Paulo por um tempinho. Eu sou aqui de Fortal, né? É isso, cara. E qual foi a intenção de eu fazer esse vídeo? E não esse vídeo, não é um vídeo, é o canal. O canal eu fiz com a intenção de expor as minhas ideias e o meu ponto de vista sobre o anarquismo. Eu tenho críticas, tanto às vertentes evolucionárias da esquerda marxista, quanto da esquerda, chama-se esquerda libertária. Por quê? Porque existem algumas controvérsias entre os lados, cara. Ninguém pode dizer, o anarquismo é perfeito. Bakunin estava certo, nunca coitado. Eu também estava errado, o Proudhon estava certo, alguma coisa, muita coisa. Não alguma coisa, muita coisa, mas estava errado em algumas. Por exemplo, se você lê ali Proudhon, A Propriedade, o famoso livro, né, que é A Propriedade, é a porta de entrada de qualquer pessoa, a Proudhon. E você lê ali quando ele fala da questão da ajuda, né? Até ele tem uma visão meio aristocrática, né? Se você for parar para pensar. Porque Proudhon fala assim, tipo... ele não diz exatamente essas palavras, mas eu quero tentar sintetizar mais o que ele fala. Ele fala assim... eu ajudo se eu quiser. Se eu não quiser ajudar... eu sou livre, entendeu? Ele tinha uma ideia meio que... Você pode procurar, eu acho que está no primeiro. Falar em roubo, né? A propriedade é um roubo, né, cara? Nossa vida. Pois é. E aí ele fala algo assim, tá ligado? Você é anarquista, o cara libertário, se lê aqui, você fica... mano, é o meu burguesa do Proudhon, né? É meu sectarista, meu... Ele diz assim, se eu tiver dinheiro, se eu quiser, se der vontade de eu ajudar alguém, eu não sou obrigado a ajudar ninguém, eu ajudo se eu quiser. Pode procurar, tá lá no comecinho da propriedade de Proudhon, que é a propriedade. Pode procurar, tá. Eu não lembro exatamente as palavras agora, mas você vai ler algum assim, você vai ter aquele estranhamento. E até esse trecho, talvez, fez a galera do outro lado, os marxistas, os leninistas, e o Stalin, né, que fez um livro contra o Proudhon, né, Pequeno Burguês. Talvez ele até leu aquilo. Isso aqui é tipo de burguês, isso aqui é tipo de pequeno burguês, né? Talvez aquilo deu um mote para ele tecer a crítica, né? Tecer a lei em cima do Proudhon. Cara, mas o Proudhon tava ali onde tudo era mato, velho. Mas existiu, claro, como eu falei, William Godwin, importante libertário, proto-anarquista inglês, muito importante para a história. Você tem muito antes, você tem padres que saíram da Igreja Católica e professaram uma visão, que eram os Diggers. Você ouviu falar dos Diggers? Os
Diggers, procure sobre Diggers. Ali na idade medieval, cara. Na idade medieval. Então, a essência libertária, já a faísca, não digo o anarquismo em si, mas a faísca libertária já estava antes, velho. Tipo, Proudhon, você lê, Proudhon diz que Jesus Cristo era anarquista, cara. É a base para Tolstói, tá ligado? Tolstói que defende o anarcocristianismo é a base dele, velho. O próprio Proudhon, quando começa lá o que é a propriedade, você vai ver lá que ele desce um elogio gigantesco a Jesus, mas claro, ele critica a instituição. E aqui é necessário falar desse ponto, que é muito importante nos dias de hoje, né? Nos dias de hoje, nós temos toda essa moralidade institucionalizada da religião cristã, tá ligado? E isso tem que ser execrado, concordo. A ideia da instituição, a ideia ali, tipo, você pode acreditar ou não acreditar no que você quiser, meu irmão. Essa é a essência da liberdade, cara. Se eu quiser acreditar que essa garrafa de vinho aqui, ó, é uma espécie de deidade, é a minha liberdade. Se eu quiser acreditar que um violão é uma divindade, é minha liberdade de escolher se é ou não. Claro que eu estou sendo bem generalista, bem raso nesse assunto, mas o que eu quero falar aqui é que é isso, a galera tem uma visão, até alguns anarquistas têm essa visão, vamos ser sinceros, né? Tem uma visão meio preconceituosa com os religiosos. A minha crítica à religião não é a fé, que você acredita no Deus, em Allah, em Buda, em Krishna, em, sei lá, em Deus aí, qual Deus lá do Zaratustra, lá, o Mazda, vocês acreditam em Mazda, você acredita no Shiva, se você acredita na Shiva, em Horus, se você acredita em, sei lá, enfim, não importa. A questão não é no que você acredita. Isso tem que ficar claro. A nossa crítica à religião, a crítica de todo anarquista à religião, não é ao fato da fé em si, é a institucionalização da fé. Essa é a nossa crítica. A igreja, que representa um braço do Estado. Essa é a nossa crítica. A gente não está preocupado com o que você acredita. Se a sua crença é sua e não interfere na crença dos outros, se você não obriga os outros a acreditar no que você quer acreditar, você é livre, você tem esse direito, é seu direito, você é livre. Você é um ser humano, você é livre para acreditar no que você quiser e não acreditar no que você quiser. Veja, é isso. E falha um pouco a tal liberdade de crença. É isso. Você é livre para acreditar no que você quiser, mas exclui os ateus, exclui os agnósticos. E nisso nós, anarquistas, temos que rebater, nós temos que ir contra. Sim, você tem direito de não acreditar. Você tem direito de não acreditar. Você é livre para não acreditar. Você é livre para acreditar. Desde que a sua crença, que você é um pouco mais decisivo, desde que a sua crença e a sua não crença interfira na liberdade social, na liberdade
que a sua crença não cause a repressão de outros povos, ou a sua não crença. Sim, porque pode acontecer. Não vamos ser hipócritas, né? Não vamos ser hipócritas. Vamos dizer, essa religião que causa opressão. Talvez o ultracientificismo, o ultrarracionalismo é um problema também. É a base do nazismo, cara. A base do nazismo é Darwin, cara. Todo mundo sabe. A questão da raça ariana, aquela merda de ideia de raça ariana, vem de onde? Darwin, cara. Todo mundo sabe disso, meu. Mas o quê? Kropotkin também conseguiu tirar a sua ideia de Darwin do apoio mútuo. Faca de dois gumes, né? Aí, Kropotkin de Darwin tira a ideia do apoio mútuo e os fascistas tiram a ideia da raça suprema. Tá ligado? Besteira. Na verdade, essa coisa, a besteira que eu falo aqui não é as ideias que eu estava falando, a besteira é de achar que o fato de eu ser ateu me faz ser libertário. Entende? Tem muito ateu que é conservador. E aí? Pensar. Tem que pensar, será que é o fato de eu negar um Deus supremo e uma entidade metafísica me faz libertário? Há controvérsia. Porque quando você também idolatra a ciência, ou seja, quando você aceita a ciência sem questionar, da mesma forma que um religioso aceita a religião sem questionar, qual a sua diferença por religioso e por ateu por religioso? Não tem, cara. É uma questão muito válida hoje a se falar. Né? Porque às vezes os ateus acham que o fato de ser ateu faz com que eu tenha razão, que eu penso com a lógica. Será que você pensa mesmo com a lógica? Será que você não tem uma ideia um enviesamento? Se falar a palavra aí. Um viés. Você tem um viés de ideia ali que atrapalha você ter uma visão crítica. Porque o que é uma visão crítica? Aí vamos para a filosofia, né? Tem que voltar lá para o Kant, tem que voltar lá para o Kant, Hegel. Hegel foi importante, foi importante. Quem vai negar? Os jovens hegelianos é que nascem os movimentos sociais. Pois é. Mas Hegel era o quê? Era um membro da burguesia. E o próprio Bakunin não era um membro da burguesia. Não burguesia nada, membro da aristocracia. Bom lembrar. A galera fala muito de Bakunin, Proudhon, mas esquece que Bakunin, Proudhon eram filhos, como é que diz, filhos de papai. A diferença é que eles negaram a sua herança e foram para o mundo. Eles negaram que você Proudhon, mas Bakunin, todo mundo sabe a história de Bakunin, velho. Bakunin nega a herança, sai, vai para a revolução, vai para a luta direta. E é isso. Valeu. Já tá para terminar. Valeu. Valeu, galera. Só isso aqui. Vai.